E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a última atividade do Trilhas 1, a última partinha da atividade 6, que eu chamei de atividade 6C. Então, vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela e vou abrir a apresentação para a gente começar a explicar a atividade dessa semana. Pronto. Então, vamos lá. Então, atividade 6A, terminando esse tema de adolescência e puberdade. Lembrando que aqui o Trilhas a gente está fazendo um apanhado, assim, fazendo um resumão de tudo que esse assunto tem para trazer, porque é bastante rico, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso, que numa sala de aula a gente abordaria com muito mais profundidade. Mas, agora, nessa última parte da atividade 6, a gente vai focar mais na parte biológica, na parte dos hormônios, na parte mais da biologia, tá? Sobre esse tema. Então, lá na atividade, os 3 passos estavam descritos assim: assistir a esse vídeo aqui, para você poder entender melhor como fazer a atividade. Segundo passo, leia o texto A Biologia e os Hormônios do Nosso Corpo, nas páginas 100 e 101 do Trilhas, volume 1. Então, é esse textinho aqui, esse é o Trilhas, volume 1. Então, esse textinho aqui que vocês vão ler, e eu também vou dar uma explicadinha básica para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? E o terceiro passo, responder as questões C, D, E e F. Então, são 4 questões das páginas 101, 102 e 103. Se atentem para essas questões, tá? São 4 questões. Às vezes vocês esquecem de mandar a foto de uma questão, de outra, e acaba faltando. Então, questão C. Depois a gente vai passar por todas elas, né? Eu vou explicar direitinho. A D, a E e a F, tá? Deixa eu voltar lá no começo do texto. Beleza. Então, voltando lá para o começo dessa atividade, ó, lá na questão A, que foi a primeira questão que vocês fizeram, né? Da atividade 6A. Após ler esse texto, o texto lá da primeira parte da atividade, você tem alguma hipótese sobre por que todas essas mudanças acontecem? Escreva a sua hipótese a seguir. Então, aqui era para vocês responderem. Muitos responderam que era porque vocês estão crescendo, né? E aí acontecem as mudanças, responsabilidades, tudo mais, está tudo correto. Mas a principal causa dessas mudanças, das mudanças físicas, não só comportamentais, psicológicas, mas as mudanças físicas do nosso corpo, né, nessa fase de puberdade, elas estão relacionadas aos hormônios, tá? Então, os hormônios que são os responsáveis por essas mudanças acontecerem no nosso corpo. Esses hormônios, eles são produzidos por glândulas endócrinas, tá? Glândulas são estruturas do nosso corpo que vão produzir esses hormônios, tá? E eu chamei aqui ela de endócrinas porque existem glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais no tema, mas só assim para contextualizar vocês sobre o que é endócrino, exócrino e mista, glândulas endócrinas, basicamente, tá? Falando bem básico, bem por cima, as glândulas endócrinas produzem hormônios e esses hormônios são secretados, são lançados dentro do nosso corpo, tá? Então não sai nada para fora do nosso corpo das glândulas endócrinas, tá? Um exemplo que a gente vai ver é a hipófise, que é a glândula dos hormônios sexuais. Existe também as glândulas exócrinas. Exócrinas é porque elas colocam para fora esses hormônios, né? Na verdade, as secreções que esses hormônios produzem. Então, as glândulas que produzem o nosso suor, a nossa saliva, as lágrimas, o leite materno. Então, essas são glândulas que produzem secreções e são lançadas para fora do nosso corpo, né? O suor sai na nossa pele, a saliva sai da nossa boca, né? Então, essas são as glândulas exócrinas. E as glândulas mistas
tem funções que tem a parte que lança as secreções para dentro do nosso corpo e secreções para fora. Um exemplo é o pâncreas, um exemplo de glândula mista, tá? Só para vocês entenderem melhor o que são essas glândulas no nosso corpo. Mas, basicamente, glândulas são estruturas no nosso corpo que produzem hormônios, tá? Então, a hipófise, que é uma glândula endócrina, ela produz os nossos hormônios sexuais. E a gente vai ver quais são eles, tá? Deixa eu abrir aqui a figurinha do Trilhas, que vai mostrar onde fica essa hipófise. A gente pensa que, porque são hormônios sexuais, a glândula vai estar perto da nossa parte íntima, da parte sexual do nosso corpo. Mas não, ela está aqui no nosso cérebro. Você acredita? Na verdade, abaixo do nosso cérebro. O cérebro está aqui. E a hipófise é essa, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse doisinho é a hipófise. Tá? Ela fica bem aqui. Então, essa glândula que produz os hormônios sexuais que vão mandar estímulos lá para nossa região íntima, não só para lá, mas para qualquer região que vai que vai mostrar mudanças, né, nessa fase da puberdade, tá? Então, ela fica aqui logo abaixo do nosso cérebro. Aqui nessa figura, ele mostra na parte esquerda um corpo masculino e na parte direita um corpo feminino, tá? Só para poder ficar claro. Então, tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino, a gente tem essa glândula que se chama hipófise, tá? Uma outra glândula é essa aqui da garganta, a tireoide, tá? Aqui ele vai mostrar outras, ó. A glândula suprarrenal, aqui em cima dos rins, o pâncreas, que eu falei que é a glândula mista, tá? E depois aqui as gônadas, que a gente já vai falar sobre elas. Então, vamos lá. A hipófise, eu já tinha falado que ela produz hormônios sexuais. Quais são esses hormônios sexuais? Um deles é o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Professora, precisa decorar esses nomes? Não precisa decorar os nomes, mas quando você ouvir falar, você vai saber que são hormônios sexuais. Você não vai, quais são os hormônios sexuais? Não lembro. Mas você ouvir, FSH, LH, hormônio folículo estimulante, você vai saber que está se tratando dos hormônios sexuais, tá? Os dois hormônios, eles agem sobre as gônadas. Gônadas são as estruturas do nosso corpo que a gente chama de ovário e testículo. Então, na mulher aqui, a gente tem o ovário, ó, tá vendo? Aqui é o ovário, as trompas e o útero. Então, o ovário tá aqui. Ele é um órgão importante no sistema reprodutor da mulher. E no homem, o testículo, tá? Então, esses hormônios, eles atuam nessas duas estruturas, nas mulheres, nos ovários e nos homens, os testículos. Como que eles atuam? O FSH, ele estimula a produção de óvulos e espermatozoides. Então, lá o ovário da mulher. O ovário da mulher que produz os óvulos, que é a estrutura mais simples possível na hora de uma concepção, na hora de que essas duas estruturas vão se juntar, o óvulo e o espermatozoide, para aí sim formar um embrião, tá? Então, aqui o ovário produz os óvulos e os testículos produzem o espermatozoide, tá bom? Que vão dar futuramente origem a uma vida. E o LH estimula as gônadas a produzirem hormônios sexuais. Então, esse LH é um hormônio que vai estimular o ovário e o testículo a produzir outros hormônios sexuais que a gente vai ver aqui, até aqui na tabelinha do Trilhas, tá? Então, um vai estimular a produção de óvulos e espermatozoides e o outro vai estimular a produzir outros hormônios sexuais. Quais são esses outros hormônios sexuais? Ó, eles estão aqui nessa tabelinha. Então, os hormônios sexuais femininos é o estrógeno e a progesterona. Então, o estrógeno, geralmente, ele é secretado antes da ovulação da mulher, e aí a gente vai entrar em ciclo menstrual, aqui a atividade não vai falar muito sobre isso,
tá? Mas só para vocês saberem que parte do ciclo da mulher, né, o ciclo menstrual da mulher, esses hormônios são produzidos. Então, antes da ovulação, depois da menstruação e antes da ovulação, acontece a produção do estrógeno. O estrógeno, ele vai atuar no desenvolvimento do corpo da mulher. Então, nos seios, o alargamento dos quadris, preparar o útero para a gravidez. Então, é o estrógeno que vai atuar nas mudanças do corpo da mulher. E a progesterona, ela tá um pouquinho mais ligada mesmo ao momento da gravidez. Então, ela vai manter o interior do útero preparado para essa gravidez e vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias, não dos seios, mas das glândulas mamárias. Dentro dos seios existem glândulas que vão produzir o leite materno. Então, a progesterona está ligada a essas glândulas, tá bom? Então, ó, aqui ele fala, a interação entre esses dois hormônios possibilita a ocorrência da menstruação, tá? Então, todo ciclo menstrual gira em torno desses dois hormônios, tá? Aqui a gente não vai poder entrar muito a fundo no ciclo menstrual, mas a gente ainda vai ter outras oportunidades para ver, eu espero, para vocês aprenderem como acontece o ciclo menstrual da mulher, tá? E o hormônio sexual masculino é a testosterona. A testosterona, ela tá ligada também ao desenvolvimento do corpo e de outras coisinhas no físico, né? Na parte física do homem. Então, a barba, o aumento da massa muscular, né? Os meninos começam a ter mais músculos, a voz se torna mais grave, alargamento dos ombros, o desenvolvimento dos órgãos genitais. Então, a testosterona está ligada também a essas mudanças físicas no homem, tá ok? Beleza. Então, aí a gente já termina a explicação, mas antes de eu dar tchau para vocês, vamos explicar aqui cada uma das questões, tá? Quantas palavras difíceis? Não. Preparamos uma atividade que ajudará você a lembrar e associar melhor essas informações. Então, para você lembrar, para você associar, quando você ouvir em algum lugar, você vai saber do que está falando, tá? Então, primeiro exercício, que aqui é a letra C. A partir do que acabamos de aprender, leia as afirmações a seguir e identifique-as como V quando forem verdadeiras e F quando forem consideradas falsas. Então, vocês vão ler cada uma dessas afirmativas e vão colocar aqui no quadradinho V de verdadeiro ou F de falso, tá? Vocês vão ler e vão falar, será que isso aqui é verdade mesmo? Será que é falso? Lembrando que todas essas informações estão aqui no quadro e estão aqui no texto, tá bom? Então, se tiver dúvida, é só voltar lá no texto e ler, tá bom? Letra D. Agora reescreva as frases incorretas, corrigindo-as. Então, as frases que você marcou aqui como falso, você vai reescrever aqui da forma correta, tá bom? Então, vou pegar aqui um exemplo. O FSH e o LH são vitaminas presentes no corpo. Eu acho que isso aqui é falso, então eu vou colocar um F. E aí, lá na letra D, eu vou reescrever essa frase de forma que ela fique correta. Então, o FSH e o LH são... Será que são vitaminas? Já estou dando mais dica aqui. Já falei que eles não são vitaminas, né? Eles são o quê? Certo? Então, vocês vão colocar o FSH e o LH são presentes no corpo, tá bom? E para todas as outras que vocês acharem que são falsas, beleza? Letra E. Na canção Cor de Rosa Choque, da cantora Rita Lee, a letra diz: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Esse verso se refere a que situação? Ovulação, gravidez ou menstruação? Então, vocês vão colocar um xizinho só em um desses três que você acha do que a Rita Lee, a cantora Rita Lee, está se referindo nesse verso aqui da música dela. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Aqui é o QR Code, para vocês lerem e acessarem a música, tá? Mas aqui na atividade vocês têm que só fazer um X. Tá se referindo à ovulação? Vou pôr o X aqui. Não, é a gravidez. Então, vou pôr o X aqui. Não, é a menstruação. Então, vou pôr o X aqui. Fácil, né? Muito fácil, muito fácil. E letra F é um caça-palavras. Mas pra que um caça-palavras? Eu tô no 7º ano. Pra que precisa caça-palavras? Para vocês poderem
fixar essas palavras na cabeça de vocês, para quando vocês ouvirem, vocês vão saber do que está falando. Então, adolescência, espermatozoides, estrógeno. Lembra que é estrógeno, aquele hormônio lá da mulher? Hipófise. Hipófise, o que é hipófise? Aquela glândula embaixo do nosso cérebro, aqui na cabeça, que produzem os hormônios sexuais, certo? Testosterona, hormônios, ovários, óvulos, progesterona, puberdade, testículos. Então, para vocês fixarem essas palavras, vocês vão procurar essas palavras aqui no caça-palavra, tá? Então, tem até uma diquinha. As palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário, graças a Deus, porque senão ia ficar bem difícil, né? Beleza, galera? Então é isso, ó. Depois tem anotações aqui, e aí fim desse trilhazão, tá? E aí na próxima semana eu vou fazer um apanhado geral de tudo que a gente estudou no Trilhas, eu vou fazer um resumão de cada atividade desse Trilhas 1 para vocês responderem uma atividadezinha aí para a gente fechar esse Trilhas 1, beleza? Então é isso, espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficar dúvidas, vocês me procurem lá no chat, lembrando que a data da atividade dessa entrega, a data de entrega dessa atividade é no dia 30/9, quarta-feira que vem. Um tchau aí do Mr. Bean para vocês e é isso. Beijo, se cuidem.